Olá, alunos, boa tarde. Então, vamos para a nossa aula de história agora. É a nossa quarta aula, e nessa aula a gente vai entrar na disciplina de vocês, que são os francos. A gente vai perceber que quando vocês terminarem o sexto ano lá, a gente finaliza com as últimas civilizações do Reino Antigo, né, da Idade Antiga. Então a gente vai ter lá com o fim de Roma, da Roma Ocidental, que vai terminar lá com o cisma do Oriente, com a invasão dos bárbaros, e a gente vai ver uma grande transformação na Europa Central. Né? O que antes eram cidades, vários povos grandes, vão se tornar um local estritamente agrícola. Né? Vão se dividir os feudos, alguns reis vão assumir o poder. Então a gente vai ir naquele processo que vai se chamar feudalismo, que é que a gente vai começar a estudar daqui para frente. Então, na Europa, vai cair ali com a invasão de vários povos bárbaros. A gente vai ter os hunos, os ávaros, os anglo-saxões, os francos, que é esse que a gente vai ver daqui para frente, que vai se instalar ali na região da França, mais ou menos. Os burgúndios, os vândalos e alanos. É importante focar, quando a gente fala hoje que é um vândalo, é uma pessoa muito violenta, vem desses povos que eram muito violentos nesse período. Daí ficam chamando, aquela pessoa é violenta, ela é um vândalo, ela é uma vândala. Ela era aquele povo que é estritamente violento. Aí vamos ter os alemães, os lombardos, os ostrogodos e os visigodos. Então os francos eles vão se estabilizar naquela região da Europa e vão ter um domínio praticamente todo o território. Né? Então a gente vai ter nesse meio algumas grandes dinastias, que vai ser a dinastia Merongívia, que é essa primeira que eu vou falar para vocês, né? Que ela é de 478 até 751 depois de Cristo. O primeiro grande rei vai ser o Meroveu, que ele vai governar entre 447 até 458, que ele vai fazer a união com os romanos, que ainda estavam dominando aquela região, né? Eles vão entrar, eles vão tentar dominar, vão tentar defender a região da Europa, ali da Itália, da França, contra os hunos e outros povos que invadiam aquele local. E também eles vão ter um domínio com o Império Romano. O romano, que vai ter essa parceria com o rei Juliano entre 361 até 363 depois de Cristo. Após isso, vamos ter o Clovis, né, que ele vai dominar na região entre 481 até 511 depois de Cristo. Ele vai fazer uma unificação da monarquia de todos aqueles reis que dominavam pequenas regiões. Então ele vai unificar todo o poder nele, né, e vai tomar todas aquelas terras que hoje a gente chama de França, do país que a gente chama de França. França vem desse nome, do reino dos francos. Nesse meio, a gente vai ter os reis indolentes, que eram reis que entregavam, né, o governo para auxiliares e eram os mordomos do passo, ou seja, eles só ficavam ali sendo atendidos pelas pessoas e quem governava eram seus auxiliares. Eles estavam nem aí para o poder, só ficavam lá como rei e os outros governavam por eles. Então a gente vai ter uma transição dos merongívios para os carolíngios. Por quê? O, os reis desse período eles vão dominar com mais afinco a Europa, né? E eles vão ter essa ideia de meu Deus, propagação de seu poder. Então eles vão tentar tomar não só as terras da Europa, como as terras da Ásia e um pouquinho da África lá embaixo. Então a gente vai ter o primeiro rei desse período, que vai ser Carlos Maciel, né, de 717 até 741, que ele vai vencer os árabes na Batalha de Poitiers, em 732 depois de Cristo. Com isso, seu filho Pepino o Breve, um ótimo nome de rei. Esse rei é um pepino. Ele vai vencer os lombardos no norte da Itália, dominando aquela região. Ele vai fazer um acordo com o Papa, né, que vai ganhar o poder da Igreja Católica,
que é uma política que vai se perdurar até isso, essa relação dos reis com a igreja. Então ele pega o apoio do Papa para destronar Childerico, que era o rei que estava dominando o poder naquele período. Então ele assume o rei, ele é coroado como rei dos francos pelo Papa, e assim se inicia a dinastia carolíngia. Então, Carolíngio, o Império Carolíngio começa com a morte de Pipino o Breve, né, porque ele ficou pouco tempo no poder. Aí vai ser dividido o reino em dois grandes reis: Carlos Magno, que vai ser um dos maiores reis de seu período, que até hoje a gente estuda ele, e Carlomano. Carlos Magno ele viveu de 771 até 814. Né? Ele foi muito importante porque ele foi um rei que pensava grande. Então ele tinha a ideia de expansão e fazer um reino bem forte, porque se todos são fortes, seu reino é forte. Ele é forte. Ele vai governar sozinho, ou seja, só ele manda. Ele vai ser considerado um sagrado imperador dos cristãos. Ou seja, ele vai ter uma aliança muito forte pela Igreja Católica. E segundo alguns escritos daquele período, ele tinha o poder de curar com o seu toque. Né? Tanto que tem um livro que vai estudar esse poder dele, que se chama o Rei Taumaturgos, que estudava esse poder dos reis de curar com os toques. Né? Ele governa em todas as partes do reino para evitar a invasão de outros povos bárbaros. Então o seu poder vai estar marcado em cada região. Ele tem uma expansão, né? Ele tem uma política de expansão porque ele monta exércitos muito, muito fortes em batalha e acaba dominando toda a região da Europa ali. E ele vai fazer grandes doações de terras para seus súditos poder criar, plantar, colher e por aí vai. As novas terras conquistadas são entregues para os principais soldados, ou feito acordos com os grandes proprietários. Então aí começa aquela sociedade vassálica, né? Ou seja, a relação de vassalo e seu chefe. Quem vai assumir uma terra, o soldado que vai assumir essas terras, jura obediência e proteger as terras do rei. Aí vai começar essa divisão feudalística da região. Vai começar a ter os grandes feudos, onde o pessoal vai pagar ao seu senhor feudal uma parte do seu imposto em troca de moradia, lugar para plantar, etc. A administração do Carlos Magno vai se definir nessas principais coisas: centralização do poder, né, condados, ducados e marcas, ou seja, as divisões de terra que vão haver. É uma sociedade vassálica, onde ele vai nomear vários vassalos para cuidar de suas terras. Missi domini-se, ou seja, vão ter emissários do Senhor para a Igreja Católica trabalhando a favor dele. E, ele vai ter, e vão existir várias feiras para integrar o comércio europeu, ou seja, vão ser grandes feiras onde todos vão vender lá, onde todos vão vender produtos de vários lugares da Europa. Então a gente pode ver nessa imagem o Império Carolíngio, da onde que ele iniciou. Né? A parte verde clara é como se iniciou o Império, e a verde escura foram todas as áreas dominadas. Lá em cima na Saxônia, metade, onde mais ou menos é Irlanda, por aí. Aqui embaixo, onde hoje é a Castilha, hoje é Espanha, né? Onde tem Barcelona. Vai tomar Roma, região da Itália, Lombardia, os estados pontifícios, onde hoje fica o Vaticano, e vai subindo até a região da Baviera, mais para lá. Ou seja, ele vai dominar toda essa área. Aí os carolíngios, o Carlos Magno era um cara que ele acreditava muito no conhecimento. Então vai haver um renascimento carolíngio que vai incentivar a educação e cultura clássica, né, a cultura greco-romana, ou seja, toda aquela ideia da filosofia, das artes, tudo isso. As artes e as letras vão ser bem valorizadas, ou seja, os funcionários vão aprender a escrever e ler. Incentivo à instrução, ou seja, escolas com apoio da igreja vão ser montadas para
para ensinar quem quiser ser padre, quem quiser ser funcionário público, e a participar ia participar da escola. Ele vai formar uma corte com os principais sábios da época. Ou seja, ele vai pesquisar e ver quem são as pessoas mais inteligentes que vivem aqui. Ele vai trazer para a sua administração, para auxiliar. Ele vai ter um incentivo à formação de preceptores, né? Vai haver um grande número de monges sendo criados nesse período. O canto gregoriano, pesquise lá no YouTube, canto gregoriano, que é um canto religioso que é muito bonito, por sinal, vai ser muito difundido em seu período, e os modelos clássicos da arquitetura, ou seja, aquele modelo romano, modelo grego, vai ser muito utilizado na arquitetura carolíngia. Carlos Magno ele vai morrer em 1814. Após ele, a gente vai ter Luís o Piedoso. É a partir desse momento que o poder centralizado que Carlos Magno tinha vai começar a ruir, vai começar a separar as terras. A igreja vai interferir na administração do reino. Então, após a sua morte, acontecem guerras e vai ter a divisão do império, que vai formar os pequenos impérios que vai que vai dar origem aos países europeus que a gente tem hoje, né? Essas divisões vão se dar pelo Tratado de Verdun, onde Luís o Germânico vai pegar a parte oriental da França e da Germânia, onde hoje é a Alemanha, Lotário, que vai ter a Lontaringia, a região central, Carlos II, o Calvo, que vai pegar o pedaço da França Ocidental. E com a morte de Lotário vai haver uma nova divisão. Então a gente pode ver aqui, ó, como que ficou dividido o Tratado de Verdun. Onde a Europa, Roma, ali, todas essas vão ser divididas entre esses reis. Então aqui a gente tem um pequeno roteirozinho de estudo que vocês podem utilizar para pesquisar as coisas. O Império Carolíngio, o Reino Cristão dos Francos, onde a gente vai ver a dinastia merovingia com Clovis, conquista da Gália, distribuição de terras entre clero e nobreza, fragmentação do poder, último reis da dinastia, os indolentes, que tinham uma incompetência administrativa porque não ajudavam. E por aí a gente vai indo. Isso aqui é todo um roteirozinho para vocês poderem pesquisar. Estão vendo? Aqui vamos ter o apoio da igreja, tentativa de reconstruir o Império Romano do Ocidente. Né? Esse vai ser um ponto muito forte do Carlos Magno. Né? Vai ter a Missi Domini, que eram funcionários da igreja e funcionários imperiais. Ou seja, vai ser muito forte a burocracia nesse período. Aí vamos ter Luís Piedoso, que vai ter enfraquecimento, vai ter uma descentralização política. E vamos ter disputas pela sucessão imperial até a morte de Luís o Piedoso. E aí vai ocorrer a divisão do Império, que nem eu falei. Império Ocidente, Centro e Império Oriental. Né? Como eu falei, Carlos o Calvo vai ser onde é a atual França. Lotário, que vai ser onde hoje fica Itália e Suíça. E Luís Germânico, que é a atual Alemanha. Então, pessoal, é isso. A pesquisa que eu quero que vocês façam é pesquisa sobre a biografia de Carlos Magno, escrevendo um pouquinho sobre ele no caderno, tá? No mínimo 5 linhas. E me mandem até a próxima aula. Lembrando que é uma forma de vocês terem presença na minha aula, já que vocês não estão participando dela fisicamente. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. E é isso, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.